prisão de Braga Neto, para você, é sinal de alerta de que o próximo é Bolsonaro? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Vamos começar por um pouquinho de ficção. Na fábula do George Orwell, A Revolução dos Bichos, os animais de uma granja se revoltam contra a exploração do seu trabalho e, depois da expulsão dos seres humanos, os porcos passam a liderar esses bichos com base em 7 mandamentos, como se fosse a constituição deles. Uma dessas leis diz o seguinte: nenhum animal dormirá em camas. Contudo, com o passar do tempo, os porcos começam a tiranizar os outros bichos e a colecionar uma série de privilégios. E uma dessas regalias é justamente o sono confortável em camas. Aí alguns animais contrariados cobram uma explicação sobre essa conduta indevida e é o eloquente porco Garganta quem esclarece a nova interpretação a esse mandamento. Ele diz o seguinte: a cama é meramente o lugar em que se dorme. Olhando bem, um monte de palha no estábulo também é uma cama. Na verdade, a lei era contra os lençóis, que são uma invenção humana. E nós, os porcos, retiramos os lençóis das camas da casa e dormimos entre os cobertores. Vocês não seriam capazes de negar-nos o repouso, camaradas? Seriam? Nós precisamos estar descansados para cumprir a nossa missão. Será que alguém quer os humanos de volta? Pergunta o porco. Ou seja, essa fábula nos ensina que há certos porcos que reinterpretam a lei a seu gosto sob pretexto de defenderem o interesse comum dos animais. E também há certos porcos, como o suíno Garganta, que estão sempre apostos para defender de forma até bem eloquente a perversão da lei. Isso posto, vamos à lei e vamos aos fatos. Código de Processo Penal, artigo 312, parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Qual seria o fato novo e atual que ensejou a prisão de um general de 4 estrelas com uma biografia repleta de serviços prestados à nação? A confirmação, em depoimento, de uma ligação telefônica dos pais do delator para o investigado, ocorrida há mais de um ano, cujo conteúdo é desconhecido. E esses são fatos sobre os quais a Polícia Federal já tinha conhecimento desde fevereiro de 2024. E também, além de tudo isso, um pequeno questionário apócrifo não datado, que foi encontrado nessa mesma época e que supostamente fazia referências bem vagas e bem genéricas ao conteúdo da primeira versão da delação. Foram 3 versões. Contudo, a autoridade policial usou toda a sua criatividade, supôs que o conteúdo dessa conversa não foi republicano e classificou toda essa interação como uma tentativa de obstrução de justiça. E aí, a lógica exige certas explicações que o jornalismo preguiçoso esquece de cobrar. Vamos lá. Fazer perguntas sobre o conteúdo de uma delação premiada, como a imprensa costuma fazer para depois publicar, é obstruir a justiça? Perguntar é crime? Aliás, como é possível colocar em risco uma investigação que já foi concluída, com direito a relatório final de 900 páginas. Qual o perigo que a liberdade desse general representa para este processo nesse momento? Como a gente sabe, a prisão preventiva não é uma forma de punição, ela é uma medida cautelar excepcionalíssima para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, mesmo que tivesse havido, num passado distante, uma tentativa de obstrução de justiça, como sugere aí a fértil imaginação de certas autoridades, essa obstrução jamais poderia ser remediada com a perda da liberdade de um investigado condecorado, sem antecedentes criminais e que já teve até o passaporte retido. Então, na opinião de muitos críticos e juristas, nós estamos debatendo uma prisão ilegal, decretada por um juiz impedido, ensejada por uma delação forçada, no âmbito de um inquérito inconstitucional sobre um crime inexistente. Afinal de contas, não houve tentativa de golpe, porque isso exigiria, de acordo com o Código Penal, artigo 359, o emprego de violência ou de grave ameaça. E não houve nada do tipo. Portanto, é claro que essa prisão indevida acende um sinal de alerta para o Bolsonaro, porque ela parece confirmar aquelas lições da fábula sobre a tirania dos suínos. Se o Brasil fosse a granja de George Orwell, o Bolsonaro estaria na mira dos porcos.